O próximo dia 1º de julho é uma data decisiva para a liberdade educacional no Brasil. Está marcado para esta semana o julgamento de Regiane Titiero, mãe e advogada de Santa Catarina, que responde a processo por educar o próprio filho em casa, sem matrícula na rede formal de ensino. E ela explica como tudo começou. E a educação domiciliar, ela sempre foi uma prática existente no país, tanto é que o histórico de legislação, de tentativa de regulamentação legislativa, existe há mais de 30 anos, porque há mais de 30 anos deixou-se de constar em lei. Mas ele frequentava a escola até o 5º ano, que foi quando iniciou a pandemia. E como a gente ficou em casa, começou a observar assim, com mais afinco, com mais atenção às atividades que ele ia fazendo e o desenvolvimento dele, eu fui percebendo que ele não estava sendo devidamente instruído, educado. E eu digo isso não culpando a escola. Não foi culpa da escola meu filho não ter se desenvolvido, ele não sabia no 5º ano o que era uma unidade, uma dezena e uma centena, ele sabia falar, mas não sabia escrever o que falava. Isso não foi culpa da escola. Isso foi culpa minha, porque eu, enquanto mãe, era a principal responsável pela educação dele, deveria ter sido. No início, a minha motivação inicial foi a parte instrutiva de conhecimento básico escolar. E como eu vi essa dificuldade, então eu comecei a buscar informações sobre como se educar uma criança. O Ministério Público do Estado alega descumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e exige a matrícula imediata de Arthur, hoje com 15 anos. Isso, teve uma decisão judicial, uma liminar, ordenando que eu rematriculasse, sob pena de multa de 3 a 20 salários mínimos. Eu recorri dessa decisão e apresentei contestação. Apresentada a contestação e feito o recurso, o Ministério Público se manifestou novamente e o juízo deu outra decisão, aplicando multa de R$ 1.000 por dia, caso eu descumprisse, e ameaçando a tomada de guarda do meu filho. Eu recorri novamente dessa decisão. E antes ainda de eu recorrer, o Ministério Público fez o pedido de acolhimento do meu filho. E foi nesse momento, então, que eu tornei o caso público após discutir essa possibilidade, se era viável, quanto isso seria interessante para a causa da educação domiciliar, com muitas pessoas, com associações, enfim, foi muita gente mobilizada. O caso gerou repercussão internacional e passou a ser acompanhado pela organização jurídica ADF Internacional, que ingressou com um pedido de amicus curiae, defendendo o direito dos pais à escolha da forma de educação dos filhos. Também. E depois, quando houve essa ameaça e o pedido de acolhimento, então formou-se uma equipe de advogados de vários estados do país e que atuam especificamente nas questões da educação domiciliar. E essa equipe, então, assumiu o processo. Além dessa equipe, depois, a ADF International, que é uma organização internacional que defende direitos humanos, direitos religiosos, de praticar a sua fé, enfim, também pediu para participar como amicus curiae e foi aceita essa participação. Além disso, também teve um colhimento de assinaturas, quase 13.000 assinaturas, no abaixo-assinado favorável à minha questão, e a ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, também participa do processo enquanto amicus curiae. A defesa argumenta que Regiane está amparada na Declaração Universal dos Direitos Humanos e pelo próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o homeschooling como constitucional em 2018, embora ainda sem regulamentação federal. Até você tocou num ponto interessante. R$ 100 mil de multa foi aplicado de forma ilegal, ao meu ver, porque não foi sequer considerado nossas circunstâncias pessoais. E não pode uma multa me levar à condição de miserabilidade. Seria o que uma execução dessa multa levaria. O que eu espero, sinceramente, eu tenho uma opinião assim, que no Brasil tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, a gente não sabe realmente. O julgamento acontece sob segredo de justiça, mas o resultado pode impactar milhares de famílias brasileiras que hoje optam pela educação domiciliar.
porque a família antecede ao Estado. Mesmo assim, nós temos leis no país que garantem esse direito, essa liberdade dos pais educarem seus filhos, como os tratados internacionais de direitos humanos, que estão acima do ECA e acima da LDB também. Além disso, é uma prática constitucional e eu estou hoje lutando pela causa da educação domiciliar em favor da liberdade de todas as famílias de praticarem ou não a educação domiciliar. Do Rio, André Misa.